ter ali no deserto. Moisés, nós bem sabemos que ele foi um homem escolhido por Deus, um homem chamado para um propósito. Nós bem sabemos que Moisés, ele nasceu dentro de uma circunstância muito difícil na sua vida, num momento muito difícil do seu nascimento. Nós bem sabemos da vida de Moisés. E quando o povo de Israel, ele desceu ali para o Egito, e nos dias de Moisés, nos dias de José, melhor dizendo, o povo desceu ali para o Egito e viveu numa região chamada Gósen, beirando o rio Nilo. E ali o povo se instalou, ali o povo cresceu, se multiplicou, viveu abundantemente, porque o rio fornecia vida para a lavoura, e o povo de Israel viveu muito bem ali na região de Gósen. Mas a Bíblia vai nos contar que passou-se o faraó nos dias de José, levantou-se outro faraó, e esse outro faraó, ele começou então a oprimir o povo de Israel, ele começou então a castigar o povo de Israel, a fazer o povo um escravo, oprimi-lo de todas as maneiras. Mas Deus havia prometido ao povo que, no determinado tempo, Deus ia levantar um libertador. Passou-se os anos, nós bem sabemos pela Bíblia Sagrada que o povo viveu ali 430 anos, mas Deus, ele tinha uma promessa de libertar o povo. E para ser mais preciso para você, mais ou menos no ano 350 anos, nasceu esse moço, que a sua mãe, tinha uns cuidados muito grandes por ele. A Bíblia vai nos contar no livro do próprio Êxodo, que no capítulo 2, fala acerca da mãe de Moisés, chamada Joquebede. Joquebede, ela era da tribo de Levi, casou-se com um homem também da tribo de Levi, Arão, e eles tiveram 3 filhos, e o terceiro filho foi Moisés, que nós já conhecemos. Mas quem deu o nome de Moisés não foi Joquebede. Nós bem sabemos que nos dias que Moisés nasceu, vou repetir, foi um dia muito difícil para o nascimento dessa criança. Tanto é que o rei daquela época, o faraó daquela época, ele tinha um medo muito grande de deixar que o líder que foi apontado por Deus e falado entre o povo de Israel, que havia de libertar o povo da escravidão. Então o faraó naquela época ficou muito temeroso, com medo. Então ele abaixou um decreto para que todas as crianças, ao nascer, a parteira teria que ir lá matar a criança, no ventre ou na hora de nascer. E Moisés então nasceu justamente nesta época. Mas a sua mãe Joquebede olhou para aquela criança e viu que ela era muito formosa, e escondeu ela por 3 meses, porque ela tinha algo diferente das demais crianças. Então a sua mãe Joquebede escondeu. Você imagina esconder uma criança, ali por 3 meses, melhor dizendo. Você imagina uma criança de 3 meses, a mãe ocultando para que nada viesse a acontecer. Mas quando passou-se esses meses, a mãe, com medo, pegou num cestinho, betumou aquele cesto e colocou a criança dentro daquele cesto. Até então a sua mãe Joquebede não havia dado nome para ele, e pegou, betumou para que não entrasse água, e colocou na beira do rio Nilo. E a filha de Faraó foi se banhar, nós bem sabemos essa história. Ao se banhar, ela avistou esse cestinho e pediu uma das suas servas que viesse, fosse buscar. E quando ela olhou para dentro daquele cestinho, ela avistou um menino, uma criança bela, formosa, e tomou-se para ela como se fosse o filho dela. E aí ela deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Então o nome Moisés foi dado pela filha de Faraó.
Moisés, nessa circunstância, ele foi criado no palácio do faraó, conhecedor de toda a ciência, toda a filosofia, tudo Moisés aprendeu ali. Nesse exato momento, para ser preciso, era mais ou menos 350 anos o povo estava escravizado. Moisés cresceu no palácio, com 40 anos, cresceu no palácio, e com 40 anos ele desceu para conhecer a sua família, o seu povo, 40 anos de idade, e ali aconteceu vários fatos ali, que Moisés matou um egípcio, precisou fugir, e foi para o deserto de Sinai. Moisés nessa altura ele já estava com 40 anos, então 350 com 40 anos de Moisés, 390. Moisés cresceu no deserto, junto com seus sogros Jetro, e ali ficou pastoreando ovelhas, aprendendo a pastorear ovelhas. E quando Moisés, com mais de 40 anos, com 80 anos de idade, Deus apareceu a Moisés numa sarça, e Moisés olhou para aquela árvore seca, se queimando, o fogo ardia sobre ela, mas não o consumia. E Moisés se aproximou-se dela, e Deus falou com Moisés: olha Moisés, para antecipar para os irmãos, olha Moisés, você vai ser um escolhido meu para tirar o meu povo lá do Egito, você vai ser um instrumento meu para arrancar o povo do Egito. Moisés, por mais conhecedor em toda a ciência do Egito, mas ele temeu diante de Deus. Ele olhou pela sua natureza humana e a grandeza de Deus, falou: quem sou eu para falar a Faraó? Eu sou um homem de lábios pesados, eu não sei falar, eu não posso falar. E Deus então chama o seu irmão, para que pudesse ser o porta-voz para falar a Faraó. Então nessa altura, quando Moisés falou com o Faraó, e que tirou o povo do Egito, então ali já estabeleceu 430 anos, se nós for olhar, né, na Bíblia, 430 anos. Então o povo foi liberto lá do cativeiro, da escravidão, né, e foi tirado de lá e começou a caminhar pelo deserto, rumo à terra que Deus havia prometido a Abraão, ao pai Abraão, a Isaac e a Jacó. Moisés nessa altura estava liderando o povo, e nesse tempo os 12 patriarcas já haviam falecido, até o próprio José, que foi o primeiro a ir para o Egito, ele já havia falecido. Ele chamou os líderes de Israel e fez um juramento para que eles jurassem que quando aquele líder se apresentasse a Israel, que eles fizessem um juramento que eles não deixariam os ossos de José no Egito, que eles carregassem os ossos de José até a terra prometida. E o povo então começou a caminhar pelo deserto, começou a andar pelo deserto, e Deus, vendo o povo de Israel caminhando pelo deserto durante o dia, Deus ele colocou uma nuvem para proteger o povo de Israel do sol escaldante que havia no deserto. E quando chegava a noite, Deus ele se fez em uma coluna de fogo para aquecer o povo do frio durante a noite no deserto. Então Deus se apresentava diante do povo como uma nuvem durante o dia, e à noite como uma coluna de fogo. E Deus, a Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés face a face. Deus conversava com Moisés como se estivesse eu falando com você. Mas bem sabemos que a Bíblia vai dizer que ninguém viu a Deus, mas Deus conversava com Moisés. E Deus falou assim: olha Moisés, né, eu quero que você faça, Moisés, para mim um tabernáculo. E agora nós vamos entrar no texto. Capítulo 31 fala sobre o tabernáculo. Olha Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo, para que eu possa se envolver nesse tabernáculo e o povo possa sentir a minha presença ali naquele lugar.
Porque Deus, ele sempre se apresentava ao povo de uma forma de uma nuvem, né? De uma forma de um fogo, mas nunca diante, né, onde o povo pudesse se reunir e Deus marcasse presença no meio. Então o povo e Moisés ficou responsável de fazer o tabernáculo. E Moisés, eu posso imaginar Moisés preocupado, mas como que eu vou fazer o tabernáculo? Qual é o método, qual é a maneira que irei fazer o tabernáculo? Porque Deus, ele quer habitar no meio do povo. Olha que interessante, Deus sempre quando falava com Moisés, Moisés ia falava ao povo, mas Deus, ele nunca quis exatamente isso para com ele. Deus queria fazer eu habitar no meio do povo, para que pudesse o povo sentir a presença de Deus. E se nós pularmos para o Novo Testamento, na geração da graça hoje, olha que maravilha, Deus, ele apresentava no tabernáculo, o povo sentia a presença dele. Agora não, agora Deus habita no nosso meio. Aleluia. Deus habita dentro de nós. Aleluia. Nós estamos envolvidos pela presença de Deus. Aleluia. E Deus, ele sempre quis isso para o homem, ter o contato para com o homem. Aleluia. Mas voltando no texto, no capítulo 31, Deus, ele falou: olha Moisés, eu quero que faça um tabernáculo para mim, porque quando o povo se reunir, eu quero descer ali, envolver numa nuvem, numa graça, numa glória, e o povo possa sentir a minha presença. Aleluia. E Moisés então, preocupado, como que eu vou fazer esse tabernáculo? E Deus então dá as medidas exatas para que Moisés fizesse esse tabernáculo. Mas no capítulo 31 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Deus escolheu um homem. Olha Moisés, eu escolhi um homem chamado Bezalel. Escolhi um homem chamado Bezalel, um escolhido de Deus. Então o que me faz entender dentro desse primeiro versículo, quem escolheu Bezalel foi Deus. Quem escolheu ele foi o próprio Deus. Não foi o governador, não foi o presidente, não foi Moisés, não foi o pastor, não foi o tesoureiro, o secretário, não. Foi Deus que esclareceu para Moisés e deixou bem claro: mas eu escolhi Bezalel. Aleluia. Então eu posso olhar aqui para a nave da igreja e dizer que Deus te escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus escolheu a você para um grande propósito. Não foi um homem, não foi o tesoureiro como eu, não foi o pastor Donizete, não foi o reverendo Daniel Silva que escolheu. Quem escolheu foi Deus, que escolheu a você, porque Deus sabia e sabe a capacidade que você tem para desenvolver esta obra, esse tabernáculo. Aleluia. Eu escolhi a Bezalel, significa aquele que está à sombra, o nome Bezalel. Então aquele que está à sombra significa aquele que está na sombra do Altíssimo. Ele está na expectativa, na espera, para que ele possa ser usado por Deus, para que ele possa trabalhar no tabernáculo. Então o que me faz eu entender dentro desse capítulo, que Deus olhou para você e viu as qualidades que tem em você, coisa que eu não conseguiria ver, coisa que o pastor Donizete não conseguiria ver, mas Deus viu em você. E quando Deus olhou para você e trouxe você para a presença dele, Deus sabia das qualidades, da capacidade que você tem para que o desenvolvimento dessa obra ela cresça, ela produza. Então o que me faz entender e transmitir para você, que Deus ele não fez você apenas para ficar de braço cruzado,
olhando o culto, participando do culto, cultuando, cantando, adorando. Não, Deus fez isso sim para você, mas Deus quis mais além disso que você está fazendo. Aleluia. Deus escolheu você para uma grande obra, para trabalhar na obra, para ajudar o Moisés, para ajudar o pastor, para ajudar o líder. Foi Deus que escolheu você. Porque nós bem imaginamos, talvez passou na sua mente, como passou na minha mente pequena, que dá uma impressão que quando Deus falou assim: ó Moisés, faz um tabernáculo, no assopro o tabernáculo já estava pronto. Mas não, o tabernáculo ele ficou pronto, mas cada um operário fez algo de dentro do tabernáculo para que ele pudesse estar pronto, preparado. Ou seja, esta obra, esta casa, a obra de Deus, ela é feita de mãos em mãos para que possa crescer, possa desenvolver. Então Deus chamou a Bezalel, um homem escolhido por Deus. Então você é o escolhido. Você que está aqui hoje, que Deus trouxe você aqui, não é simplesmente para você participar do culto, não. Você é o canal para que Deus, através de você possa ganhar pessoas, você possa ajudar a obra, você pode estender a sua mão na obra. Esse Bezalel que nós estamos falando, esse jovem, sabe o que ele fez? O que ele fez? Porque eu também caí, né? Eu vou usar uma palavra, se não se ofenda, eu caí nessa besteira de achar que tudo estava pronto, a arca estava pronta, a cortina estava pronta, a roupa de sacerdote estava pronto. Não, a arca do concerto, quem foi feita foi esse moço chamado Bezalel. Deus deu uma medida para ele, ele foi ali, fez, formou passo a passo para que a arca estivesse pronta. Ele fez a tampa da arca, chama propiciatório, que vai ali os dois anjos, foi ele que fez. Aleluia. Esse moço Bezalel, ele fez a roupa do sacerdote. Glória a Deus. Ele fez a arca da aliança, como eu já falei. Ele fez o altar do incenso, o altar do holocausto, a mesa, o castiçais. Então ele foi um instrumento que Deus chamou. Ele falou: olha, sabe o que eu estou vendo nesse moço aqui? É ele que vai trabalhar na minha casa. É ele que vai enxergar e vai ver as coisas que estão faltando. Vai ser através da vida dele que ele vai auxiliar e vai ajudar. Se você entendeu porque Deus chamou você nessa obra, para que quando você vê algo aqui dentro, vamos por aqui no Guaçumirim, ou aonde você congrega, alguma coisa que está faltando, uma mão, é a sua mão que está faltando. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? É a força sua que está faltando, aonde você está vendo que está falhando. Deus chamou você para um propósito. Olha, o grupo está meio raquítico, está meio fraco, está meio em falta. Deus colocou você para interceder a favor do grupo, para que aquele grupo ele se fortaleça espiritualmente. Aleluia. E no versículo 2, a Bíblia vai dizer que Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela está apta para trabalhar na obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero acreditar, e não posso acreditar, uma pessoa que fala que está cheia do Espírito Santo e vê a igreja precisando da sua mão, do seu braço, da sua força, e vira as costas e vai embora, e depois diz que está cheio do Espírito Santo. Eu não quero acreditar nisso, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é apta para ajudar na obra de Deus. Glória a Deus. Talvez no ano de 2024, você veio mais participar dos cultos, e foi embora para o culto, no próximo culto voltou de novo, e foi sempre aquela mesma rotina. Mas Deus me traz aqui nesta noite, nesse começo de ano, para dizer para você colocar a mão na obra, no arado, trabalhar para Deus.
trabalhar para Deus, é perguntar ou ver aonde que está precisando da sua mão, você estender, porque a Bíblia fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Vou repetir: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca, é pecado. Você vê a necessidade que tem a obra de Deus, como naqueles dias do tabernáculo, vendo a necessidade da mão de obra, e vê o irmão ou a irmã sofrendo, padecendo, e você tendo a habilidade de ajudar, e não ajudar, você peca. Mas se você estender a sua mão, você vai ver que o ano de 2025 vai ser diferente para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Bezalel, pastor, sabe quantos anos ele tinha? 13 anos. 13 anos de idade. Uma adolescente com 13 anos. E fez todos esses sacrifícios, os utensílios da casa de Deus. Ele fez muitos utensílios de dentro da casa de Deus. 13 anos. Então possa ser que você tenha anos aqui na obra de Deus, e sempre ficou olhando a banda passar, o culto, os louvores, a adoração, e perguntando para Deus: Deus, o que eu tenho para fazer na casa do Senhor? O que eu posso fazer? Você tem muita coisa para fazer na obra de Deus, porque a seara é grande. Aquele que está à sombra. Então você é o escolhido. Bezalel é aquele que está à sombra, aquele que está disponível, aquele que está preparado, e aquele que Deus escolheu, como escolheu a Davi. A Deus escolheu a Davi, escolheu Jeremias, escolheu muitos homens da Bíblia para trabalhar, homens que foram temerosos, com medo, mas eu confiava na habilidade dele. É por isso que Deus trouxe você, porque Deus conhece, sabe da sua habilidade. Moisés teve os 12 líderes de Israel ao seu lado. Olha que interessante, 12 líderes de Israel, das 12 tribos, 12 líderes das 12 tribos, ao seu lado Moisés teve, ajudando a ele. Davi, ele teve também as 12 tribos apoiando a Davi, as 12 tribos de Israel. Jesus teve os 12 apóstolos também auxiliando, ou seja, Moisés não ia fazer nada sozinho Moisés não ia conseguir fazer nada. É como pastor, sozinho ele não faz nada, precisa da igreja, aleluia, precisa de você, precisa de mim, a obra de Deus, porque quando nós não fazemos para agradar o homem, para agradar fulano, para agradar ciclano, nós fazemos para agradar a Deus. É Deus que nós temos que olhar, é Deus. E Deus então chamou a Bezalel, e diz na Bíblia Sagrada, no capítulo 31, no versículo: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Uri foi pai de Bezalel, Ur foi vô de Bezalel. Só para os irmãos lembrar, sabe quem foi Ur? Esse capítulo aqui me parou a semana inteira. Ur, sabe quem foi Ur? Você lembra na Bíblia Sagrada que quando o povo de Israel estava guerreando contra os amalequitas, e os amalequitas começaram a prevalecer, a vencer a guerra, o que Moisés fez? Olha, Moisés provavelmente falou: olha, vocês ficam aqui, o povo Arão, né? Você, Ur, fica aqui, eu vou subir no monte, eu vou interceder a Deus para que nós possamos vencer esta guerra contra os amalequitas. E Moisés então subiu ao monte, e quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel vencia.
Mas quando as mãos de Moisés cansavam, arriavam, né, os amalequitas prevaleciam. Daí Arão e Hur subiu para o monte e avistou aquela cena. Vou desenhar assim mais ou menos. Ele avistou aquela cena que quando Moisés estava com os braços erguidos, o povo de Israel prevalecia. E cansado dos braços de Moisés, os amalequitas prevaleciam. Então eles perceberam isso. Olha, eu acho que eu posso ser útil na obra. Eu acho que eu posso ser útil, né, nesse mistério. E foi Hur, o vô de Bezalel, foi e se colocou debaixo do ombro, do braço de Moisés, um à esquerda e um à direita. E Moisés, com os braços estendidos, venceu a guerra contra os amalequitas. Glória a Deus. Você viu que Moisés sozinho não conseguiria? Precisou ali um ajudar de um lado e o outro ajudar do outro, para que a obra de Deus fosse vitoriosa. Então Deus te chamou para esse propósito. Você está vendo as falhas, você está vendo as condições que não estão boas, mas que você pode estender a sua mão, você pode ajudar, pode servir. Você vai ver que a guerra vai ser vitoriosa para nós. Aleluia. Hoje você está aqui, né, contribuindo, ajudando, servindo a obra de Deus. Logo que vem atrás de você vai ser os seus próprios filhos que vêm atrás de você. Depois dos seus filhos vem os seus netos após você, após ele, porque você hoje colocou o ombro de baixo para que a obra de Deus não se capengasse, não se enfraquecesse. Então é você e eu que temos que ter essa sensibilidade. Bezalel, ele tinha o seu pai Uri, e o seu avô Hur, que eu já contei o fato. Eles eram da tribo de Judá. A tribo de Judá era a maior tribo de Israel. Das 12 tribos de Israel, ela era a maior. Mas a Bíblia vai nos contar também que Deus também chamou um moço da tribo de Dan, no mesmo capítulo, chamado Aholiabe, para ajudar no serviço da obra de Deus do tabernáculo. E esse Aholiabe, ele era da tribo de Dan, a tribo menor de Israel. Olha para você ver. Será que Deus não quer dar algum toque aqui para nós, algum sinal? Por que uma era tribo grande e o outro era tribo tão pequena? Porque para Deus ele não faz acepção de pessoa. Deus ele não olha o grandão e olha o pequeno. Para Deus está tudo no mesmo nível. E quando Deus vai abençoar, Deus abençoa da mesma proporção, tanto para um como para outro. E chamou esse moço chamado Aholiabe para ajudar a Bezalel, mostrando que para Bezalel, que não só para ele, por ele ser da tribo maior, que ele deveria desprezar a tribo menor. Não é por você fazer parte de um grupo grande que você critica o pequeno, ou não critica, mas vou usar outra palavra, não apoia o grupo pequeno. Hoje, esse ano nós temos grupos, né? Esse ano nós vamos ter uns grupos da senhora, da grande, mas o grupo X, ele é pequeno. Eu não vou no culto não, porque é meia dúzia, capinado. Não, ele apoiava, ele ajudava Bezalel, mesmo ele sendo pequeno, e Bezalel, que era a tribo de Judá, era grande, ajudava e auxiliava a tribo de Dan. Então você quer ser próspero espiritualmente? Você quer crescer espiritualmente? Você para com Deus? Como é a campanha, tudo posso naquele que me fortalece? É você se doar para a obra de Deus, é você servir a obra de Deus, é você enxergar que a obra de Deus, ela realmente precisa da sua força, da sua mão, do seu braço, é você estar à disposição da obra de Deus. Não veja, não olha as coisas de Deus, a casa de Deus, precisando de um auxílio, de uma mão, e você não estender a sua mão.
Eu até fiz aqui um esboço aqui, mas perdi tudo aqui. Então, igreja, Deus ele fez, o Senhor ele escolheu você para esta obra. Eu quero encerrar aqui, 9 horas eu quero encerrar. Nós estamos agora no ano de 2025. Para nós crescermos espiritualmente, sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que buscar as coisas que é de Deus. Aleluia. As coisas que é do céu, se envolver com a obra de Deus, se envolver com tudo aquilo que se refere à graça de Deus, para o seu próprio enriquecimento espiritual. Eu, alguns anos atrás, eu pus no meu coração de não se envolver com coisa que esquentaria a cabeça minha, vamos supor, coisa que traria preocupação para a minha cabeça. Vou dar um exemplo: escola. Eu praticamente não queria saber de escola, nada de escola, nada de estudar, eu não formei nada, eu só fiz até a 8ª, fiz o primeiro e acabou. Falando, não quero saber de escola não, eu quero relaxar minha mente. Mas daí apareceu um curso de teologia para me fazer. Fazia 2 anos já que eu estou fazendo um curso de teologia. E o que aconteceu? Eu crescendo dia após dia na graça do Senhor, dia após dia crescendo, para que quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais você cresce espiritualmente. E esse ano também eu fiz outro curso de oratória. Olha para você ver que coisa boa. Então o que eu quero dizer com esse pequeno testemunho meu, só tem como você crescer se você se envolver. Se você participar dos cultos naturalmente, como sempre participou, como foi no ano anterior, você ainda vai continuar a mesma pessoa. Mas se você colocar um propósito no seu coração, olha, eu vou ajudar no tabernáculo do Senhor, eu vou ajudar na casa do Senhor, você vai ver que tem serviço para você, e você cresce na obra de Deus. Por isso que o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos, passo a passo, em conhecer o Senhor. Deus ele só vai te dar se você buscar. Deus ele só vai te capacitar, vai te ensinar se você se dedicar. Uma certa vez perguntaram para mim: irmão, por que o irmão canta assim, tão bem assim, do jeito, sabe qual que é o segredo? Sabe qual é o segredo? É ensaiar 100 vezes. É você pegar um hino, ensaiar 100 vezes aquele hino. Olha o segredo. Agora chegar aqui, não, eu quero pregar, mas chegou no culto, abriu a Bíblia para pregar, não vai funcionar. Se você se dedicar, se aplicar, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na hora certa Deus vai dizer: olha, está pronto para a minha obra, eu vou te usar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Assim é a palavra de Deus, assim é as coisas de Deus. Então a obra de Deus é essa. Se você se envolver, você cresce. Amém, igreja? Que Deus abençoe suas vidas. Que essa palavra seja uma palavra que faz você refletir, para esse ano de 2025 chegar no final do ano, eu posso ver você pregando aqui na casa de Deus. Amém? Uma salva de palmas e merece em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Como que era o nome do moço que foi escolhido? Bezalel. Como? Bezalel. E após ele ser escolhido, o que Deus fez com ele? Encheu do Espírito. Aleluia. De Deus. Sem o Espírito de Deus nós não conseguimos fazer. Aleluia. Por isso que nós precisamos buscar